Oh, glória a Deus! A paz do Senhor, todos os irmãos, nossos amigos que estão sintonizados em nossas redes sociais, em nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe a todos. Esse que vos fala teu amigo pastor Luciano, presidente da igreja AD Manancial de Adoração do Campo de Ribeirão Preto. Sejam todos bem-vindos nesta noite. Tenho uma palavra de gratidão, de agradecimento a Deus por tudo quanto Deus tem assim feito pelas nossas vidas. Quero dizer a você que nós vamos dar o prosseguimento à construção do nosso templo. Se Deus quiser, a partir de amanhã, nós vamos estar aí já finalizando os paredões, colocando as janelas, o jogo de janela que nós compramos para o templo. Quero dizer a você que está me assistindo por esta live, que é uma honra ter você conosco. Você que não é inscrito em nosso canal, dá uma forcinha para nós, se inscrevendo, curtindo o nosso trabalho, curtindo o trabalho da igreja, o avanço da obra de Deus. E com certeza eu só tenho que agradecer a Deus pelas tamanhas misericórdia sobre as nossas vidas. Misericórdia essa que nos falta palavra para descrever o quanto nosso Deus é bom. E olhar para a construção desse templo é olhar para um futuro bem próximo, e eu creio que está próximo, se Deus quiser, a inauguração deste templo. E olhando para o quanto nós avançamos de um ano para cá, e agora com certeza nós vamos concluir esse templo, nós vamos concluir esta obra. É um espaço de tempo abençoado, e olhar para o que já vencemos alguns desafios, nós já vencemos aí algumas questões, e olhar para esse templo hoje é olhar para um sonho que está há pouco tempo de ser realizado. Quero agradecer as ajudas dos nossos irmãos, dos nossos amigos, que têm acreditado no nosso sonho, que têm acreditado nesse sonho juntamente comigo. E quero dizer para você que as misericórdias de Deus são muito grandes nesse ministério aqui. Nós vencemos tantos desafios no período da Covid-19. Nós não tivemos nenhum irmão da nossa igreja que ficou internado, que ficou entubado. Eu peguei Covid-19, mas graças a Deus eu não cheguei a ser internado. Graças a Deus os nossos irmãos não pegaram Covid de mim. E algumas percas a gente teve, no início desta obra, minha família. Mas eu só tenho de agradecer a Deus que Deus me impulsionou, me deu força para concluir e estar à frente desse trabalho. A gente chora, a gente geme às vezes, a gente vê algumas situações de injustiças, mas quando a gente olha para a palavra, eu vou abrir aqui para nós meditarmos.
E eu acredito que verdadeiramente o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Salmo 35. Salmo 35 vai dizer assim. Quero compartilhar esse texto da noite de hoje com você que está me assistindo. Diz assim. Salmo 35:1 diz assim: Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega o escudo grande e o pequeno, e levanta-te em minha ajuda. Tira a lança e obstrui o caminho aos que me perseguem, e diz a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados com os que procuram a minha vida, e voltem para trás os que contra mim tentam mal. Sejam como palha perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso, escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa encobriram a mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber, e prenda-o a rede que ocultou, caia ele nessa mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor, e alegrará-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão ao Senhor: quem é como tu, que livras o pobre daquele que mais mente do que ele? Sim, o pobre é necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram, dispuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram os sacos. Humilhava a minha alma como o jejum, e a minha oração voltava para seu seio. Então nós vemos aqui um salmo de Davi. Salmo de Davi, nós vemos a história de Davi. Davi era pastor de ovelhas. Davi era o menor da casa. Davi era o último a se assentar na mesa para comer. Nós vemos tantos inimigos que Davi arrumou depois que ele foi ungido rei de Israel, sem ainda aparecer no cenário como rei, ungido, já de posse do seu reinado. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Não deixe que essa luta, não deixe que essa perseguição venha calar a tua voz. Não deixe que alguém roube a alegria de Deus que há na sua vida. Às vezes nós olhamos para o cenário e achamos que Deus não está conosco. Às vezes nós olhamos para as adversidades e achamos que Deus nos abandonou. Só que Davi, na sua oração, ele vai dizer: pleiteia comigo, ó Senhor. Os que pleiteiam comigo, os que estão comigo. Não é fácil você defender a verdade. A verdade, ela dói, ela machuca, mas
é capaz de trazer a cura. Às vezes uma palavra dói, machuca, mas a palavra verdadeira é melhor do que 3 tapinhas nas costas, do que uma amizade falsa. Davi, ele pede para o Senhor pleitear a sua causa, junto com ele. E contra aqueles que o perseguem, daqueles que se levantam contra ele. Não é fácil viver os dias que nós estamos vivendo, principalmente quando nós defendemos a verdade. E principalmente quando nós defendemos o nome do Senhor. Eu ouvi um dizer que diz: você pode acertar 1000 vezes. Escute isso aqui. Você pode acertar 1000 vezes com alguém. No dia em que você dizer uma palavra que a própria pessoa vai entender como errado, você se torna réu de tudo. Você já não presta mais. Fique em paz, querido. Porque o que é seu e ninguém toma. Aquilo que Deus ele prometeu, ele garante, ele cumpre. Você não precisa lutar com as tuas forças, com as tuas armas. Salmo 35 nos ensina uma oração poderosa de Davi. Sejam envergonhados e confundidos os que procuram a minha vida, e sejam envergonhados e voltem para trás aqueles que tentam contra mim, e sejam como palha que o vento leva. O anjo do Senhor os faça fugir. Você não precisa lutar com as tuas forças. As armas da tua milícia, só tem uma arma que você pode usar, que é a oração. Às vezes a gente quer lutar com as nossas mãos. Às vezes a gente quer colocar a nossa mão onde Deus não mandou. Às vezes a gente quer pegar a causa de todo mundo sem Deus ter mandado. Aí a gente se frustra, a gente se decepciona, a gente é magoado, a gente é ferido. Quantas vezes, queridos, em um culto, como uns cultos, todos os cultos que a gente faz é algo diferente de Deus, é algo de Deus. Às vezes a gente está precisando de um abraço. Às vezes a gente vai ministrar com o coração cheio de dores, de lacerados. O dia não foi fácil. O dia foi difícil. As lutas foram constantes. E às vezes tem gente que olha para nós e sobrejuga a nossa vida, nos caluniam, nos persegue, nos maldizem, levanta testemunha falsa contra nós, para nos caluniar, para nos tirar do propósito. Mas saiba de uma coisa, que quem prometeu, ele garante. Eu ouvi uma frase muito bonita, e essa frase eu guardo comigo desde os meus 15 anos. Desde os meus 15 anos. Hoje eu já estou com 32. São praticamente aí quase 18 anos, vou fazer 33. São quase 18 anos que eu carrego essa frase comigo. Que diz assim: quando existe a vontade de vencer, o impossível é apenas um desafio. Quando existe a vontade de vencer, o impossível é apenas um desafio. Essa frase eu tomei posse dentro de mim. Essa frase eu carrego comigo desde os meus 15 anos. Quando eu li essa frase, eu me apaixonei por essa frase. E tem um texto na Bíblia que diz que tudo que vier às tuas mãos em vida, faça. Faça.
porque eu estou contigo. E quando eu leio para esse texto, eu muito me alegro. Porque eu sei que nada disso aqui eu vou levar quando eu for. Mas que vai ficar um legado, vai ficar um legado para as futuras gerações e um exemplo de alguém que deixou um exemplo de humildade, um exemplo de clareza, um exemplo de obediência, né? Então o salmista Davi, ele nos fala aqui que o mal não pode ser pagado com mal. O bem se paga com... Quem faz o mal, você não pode pagar com a mesma moeda. Você tem que pagar com o bem. Embora as circunstâncias, que nós é de carne e osso, a gente ira, a gente quer chorar, a gente quer se vitimizar com Deus. E com Deus não tem esse negócio de se vitimizar, porque Deus conhece. Deus, ele esquadrilha a nossa vida. Melhor do que Deus para esquadrilhar a nossa vida, meu irmão. É Deus que esquadrilha. Jamais eu posso pedir para Deus me matar. Jamais eu peço para Deus matar os meus inimigos. Não. O salmista Davi nos dá uma lição tremenda para nós. O que adianta eu conhecer toda a letra, saber versículo por versículo, mas o principal, que é o Espírito Santo, Consolador, aquele que abre a nossa mente, aquele que nos sonda, aquele que nos conhece. Nós podemos mentir para o homem pode mentir para nós, mas Deus esquadrilha, Deus sabe, Deus conhece o mais profundo do nosso coração. Então a minha palavra a esse mês que vai entrar, o mês 5, é o mês que Deus escolheu para este ministério. 5 anos. 5 anos. Achava que eu não chegaria a 5 anos da igreja com toda sinceridade e clareza. Porque muitas foram as provações, muitas foram as perseguições, muitas foram as calúnias, muitos foram os levantes, os mimimi, as coisinhas. Olha, queridos, você viver o que você prega não é fácil. Você já parou para pensar? Tem gente que às vezes olha para nós e acha que é fácil. Não é fácil você chorar sem alguém te ver. Não é fácil você ficar com ansiedade. Não é fácil você ter problema de saúde. Você se preocupar com pessoas que não tá nem aí para você. Suas sanguessuga. Quando eu olho para a palavra tem todas as respostas que nós precisamos. Tem tudo. A Bíblia contém tudo o que nós precisamos. Porque a palavra de Deus está dentro de nós. Eu aprendi isso. A Bíblia está dentro de nós. A palavra de Deus está dentro de nós. Não é fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. Porém, se agarrou ao chamado, continua. Tem muita gente que para no meio do caminho, porque fulano parou, porque cicrano fez isso, porque cicrano... Não, irmão, continua. Se a obra ela é de Deus, se a tua vida é direcionada por Deus, não se preocupe
com quem vai falar, com quem vai deixar de falar, com quem não vai gostar de você, com quem não vai com a tua cara. Não se preocupe não. Eu vou parar com quem não gosta de mim? Imagina. Eu vou parar de buscar o céu porque alguém olhou para mim com a cara feia? Tô comendo, tô bebendo, tô trabalhando, tenho saúde, Deus tem me dado, Deus tem provido. Tô aqui. Permaneça no propósito. Não peça para Deus matar, porque Deus não vai ouvir essa oração. Se eu tivesse tido um pai pastor, que eu não tenho um pai pastor, nunca tive um pai pastor, não conheci meu pai, meu padrasto não era crente. Se eu tivesse tido um pai pastor, de Deus, pela oração do teu servo lá atrás, aprendi tudo sozinho, com a ajuda de Deus, com os exemplos que eu tive, de homem de Deus, mulheres de Deus, servos de Deus, e estou aqui até hoje. Você acha que a caminhada com Cristo seria fácil? Alguém mentiu para você. Todos os dias vem a palavra, eu vou parar, vou desistir. Mas todos os dias Deus nos impulsiona a prosseguir. Vai, porque eu estou contigo. Se levanta, Josué. Estou contigo. Meu servo já é morto. A ordem para marchar. Para o luto. Chega de luto. Cabeça para frente, mente para frente. Visão. Olha, queridos. Salmo 35. A oração de Davi pedindo proteção contra os adversários. E eram muitos, hein? Você imagina um jovem pastoreando ovelhas. Era o último da casa a comer, a dormir. Porque alguém não gostava da sua aparência. Tem gente que olha para nós e julga nós pela nossa aparência. Essa que é a verdade. Tem gente que olha para nós e acha que nós vivemos que nem rei e rainha. Mas tem lágrimas, tem oração, tem preço, tem batalhas. Eu louvo a Deus. Não sou de muitos amigos. Se alguém procurar e falar assim, eu sou muito amigo do pastor, não acredite. Sou de poucos amigos. E é muito difícil abrir para minha boquinha para falar, esse é meu amigo, hein? Meu amigo, amigão. É uma palavra muito forte. Colega, sim. Existe colega de trabalho, colega ministerial, amigo, são poucos. Pessoas que às vezes se tornam inimigo da gente por pouca coisa, por pouca besteira. Quantas pessoas me quiseram parar no meio da caminhada? Quantas pessoas tiveram medo de perder as suas posições? Para mim, quem sou eu? Não sou maior nem melhor do que ninguém. Continuo sendo eu mesmo. Amadureci, é claro. Deus aumentou mais o meu conhecimento, que eu era mais bobão, mais bobó.
Deus me impulsionou na sua obra. Deus abriu mais a minha mente, meu entendimento. Deus me fez conhecido. Mas eu não deixei que essas coisas afetassem o meu espiritual. Porque eu sempre busquei lá de cima e não aqui de baixo. Eu tenho de agradecer a Deus, porque muita gente não acreditaram em mim. Muita gente não acreditou em mim. Se eu contar para vocês, eu conto no dedo quem acreditou em mim. Primeiro, quem acreditou em mim foi Deus. Segundo, minha mãe. Terceiro, minha avó. Eu conto nos dedos. Perseguição, irmão, sempre vai haver. O preço do chamado dói, traz cicatrizes, trazem angústias, trazem medo. Não existe super-homem, não existe super-pastor, não existe super-profeta. Os desafios, os medos das frustrações, o medo de se frustrar, de se decepcionar. Tenho medo, irmãos. Hoje eu tenho medo de me aproximar hoje de pessoas e a pessoa me trair da pior forma possível, porque ficaram marcas dentro de mim. Marcas de pessoas que se diziam meus filhos, meu amigo, meus amigos, de dentro da igreja. Foi fora não, dentro da igreja. Ficaram as marcas. As marcas estão aqui. Hoje eu tenho medo. Hoje eu tenho medo de fazer amizade ministerial, amizade fora. Tenho medo. Porque as pessoas, nem todas. Tem muita gente que são maldosas. E deixam marcas profundas dentro da gente. Pastor, o senhor tem raiva? Não. Pastor, o senhor é uma pessoa frustrada? Imagina. Eu aprendi a selecionar quem eu chamo de amigo, quem eu tenho amigo, porque muitas das vezes são pessoas disfarçadas de agente do diabo para destruir a tua vida. E nós temos que vigiar e orar. Muitas das vezes a gente quer orar, mas não quer vigiar. O que Deus deu para você é para você. O que Deus entregou nas tuas mãos, Deus entregou para você na medida certa. Pastor, não suporto não vou suportar. Suporta! Olha, irmão, são 5 anos. Vencemos uma Covid. Os templos fechou. Muitas igrejas não aguentou, fecharam-se as portas. E nós permaneceu. Era monte. Era culto na garagem da minha casa. Era campanha de oração. E nós permaneceu. 5 anos. Veio divisões dentro da nossa igreja. Fortes aqui. Se nós fôssemos olhar hoje para a situação, eu já tinha fechado a igreja. Se fôssemos olhar
para o passado e para o hoje, para o presente. Nós éramos para estar hoje em 60 membros em 5 anos. 60 membros em 5 anos. Só de obreiros era quase a metade dos 60 membros. Eu tô falando de membros, tá? De membros e obreiros. Tudo junto. Cadastrados e tudo. Era para nós estarmos em 60 em 5 anos. Pergunte, cadê esses 60? Só tem 10. E os 50? Ó. Será que a culpa é minha? Fiz essa pergunta para Deus. A culpa será que é minha? Quando Deus quer ter um propósito com alguém, Deus deixa permanecer do teu lado. Quando não tem, Deus tira. Cinco anos estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. O Senhor é forte? Não, quem é forte é Deus. Forte é Deus. Eu não, Deus é forte. Deus é forte na minha vida. Apareceu tantas propostas durante esses 5 anos. Propostas de venda, de compra. E eu não vendo, não negocio, não dou. Foi Deus que me deu, foi Deus que me colocou. Quiseram comprar a igreja de porta fechada, porteira fechada, como a gente diz, com tudo dentro, membro, tudo dentro. Falei, não vendo, tem preço. E tô aqui. Estamos com o nosso templo em construção. Com 4 anos a gente deu início à construção deste templo. Quando a igreja completou 4 anos, a gente deu início na construção desse templo. E esse ano a gente já está aí com a obra bem adiantada. Sábado nós vamos colocar os vitrais, novos vitrais que a gente comprou. São 3 novos que a gente comprou, um conjunto. Vamos colocar mais 2 que a gente tem, que faz parte do jogo das janelas que ficaram aqui, que sobraram. Vamos fechar todo o paredão e já deixar pronta para receber o teto, se assim o Senhor nos permitir. Pastor, como que vai ser? Isso aí, Jesus vai nos dar vitória. Eu creio nisso. 5 anos. A nossa propriedade própria é essa aí. Eu dei esse terreno para a igreja. Comprei com os direitos que eu recebi da empresa que eu trabalhava. E Jesus me deu. E comprei outra casa para mim. E eu dei esse para a construção do templo. Jesus me abençoa e eu abençoo a obra dele. Ninguém faz isso que eu faço hoje. Mas eu louvo a Deus, porque Ele tem nos dado condições. Orem por nós, queridos. Os desafios são grandes. As lutas é grande. O inimigo já tentou me matar de várias formas. Mas eu estou aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você que tem me ouvido por esta live. Você que vai me ouvir por essa live. Só tem uma coisa a lhe dizer.
Quem viver, verá o que Deus vai fazer, está fazendo na tua vida, na tua história, na história deste ministério, porque é do Senhor esta obra. Eu sou o agricultor, o jardineiro desse jardim. Estamos aqui mais forte do que nunca. Forte para vencer. Estamos vencendo. Estamos avançando. E vamos avançar até a volta do nosso Deus. Nos ajude orando, divulgando esse trabalho, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado neste templo. Um templo belíssimo, vai ficar lindo, lindíssimo esse templo. De toda Ribeirão Preto, eu já vi tanto templo bonito, mas igual a esse, que vai ficar, já está ficando, não tem. Parecido igual a esse, não tem. Foi algo que Deus me deu. E eu louvo a Deus por cada membro desse ministério. Louvo a Deus pela vida do ciclo de oração. Louvo a Deus pela vida dos obreiros, das obreiras que ainda estão conosco. Louvo a Deus pela vida de todo mundo. De todos. São os fiéis da obra. São os fiéis da obra. Aquilo que Deus ele te promete, Ele cumpre. E olhando para essa história de 5 anos, com certeza, tantas pessoas, tantos obreiros, têm um sonho igual eu, fazer a obra de Deus com excelência. Existem obreiros sinceros, existem obreiros verdadeiros, mas também existem os pilantra, os cabra safado, que usa o altar de Deus para enganar o povo. Mas eu não. Eu uso o altar para pregar a verdade. Então, queridos, você de qualquer parte do Brasil que deseja conhecer esta obra, venha conhecer esta obra. Venha para a inauguração deste templo. Estou disposto a receber você aqui. Você tomar um café mais eu. Você almoçar mais eu. Jantar conosco. Você acompanhar de perto a minha luta aqui. Você de qualquer parte do Brasil, não importa. Aonde você estiver. Eu convido você a conhecer esta obra. A conhecer esse trabalho, a nos conhecer. Tanta gente fala, nossa pastor, tá linda a obra, tá linda, coisa mais linda, eu nunca vi um templo igual a esse. Quando a gente passa assim, a gente olha, a gente se arrupeia, porque a gente lembra dos primórdios da igreja lá atrás, faz lembrar, chama a atenção pela forma belíssima que ela tá ficando. A humildade, a simplicidade atrai a presença de Deus. Eu estou dizendo que as outras igrejas lindas, perfeitas, de mármore, de vidros caríssimos, a presença de Deus não esteja lá. Não é isso. Mas a humildade, a sinceridade, o coração de quem faz com amor e dedicação para Deus. O que você faz para Deus? Pode ser pouquinho. Deus, Ele toma para Ele. E com certeza, as bênçãos de Deus jamais deixam de ser cumpridas e realizadas na tua vida.
Saiba disso. Creia nisso. Viva o melhor de Deus nesta terra. Não deixe ninguém frustrar teus sonhos. Não deixe ninguém te desclassificar por não conhecer a tua história. Você tem uma história. Você tem um legado. Não deixe ninguém opinar sobre a tua vida se não andou uma milha com você. É isso que eu falo pros inimigos, pros caluniadores, pros fofoqueiros. Se você não andou uma milha comigo, você não tem o direito de optar na minha vida. Você não tem um direito. Você sabe o que é andar 7 quilômetros em estrada de noite, ir para a igreja na cidade e na hora de vir embora não ter ônibus, você vir de pé à noite, no escuro. Quem conhece Vila Pimenteira tanto quanto eu, sabe os perigos. E eu vinha para Pimenteira de pé. Irmãos, enfrentando tanto perigo. Tem hora que eu olho, meu Deus do céu, não era para estar vivo mais não. Em tudo Deus me poupou, meu irmão. Eu andava cerca de quase 1 quilômetro para ir para a congregação da Vila Pimenteira. Da Pimenteira ainda, hein? Todos os... Então não venha. Não venha. Eu tenho uma história. Pode o homem não ter visto, mas Jesus viu. Louva a Deus. E hoje, que a igreja está, bem dizer, dentro da minha casa hoje, por que não fazer para Deus o melhor? Deus poupou os quilômetros que eu andava. Tinha dia que eu falava, a mãe ficava preocupada comigo. Meu Deus, meu filho, onde é que meu filho está essa hora? Ficava preocupada, 10 horas da noite, não tinha chegado. E eu vinha de pé. Não era para estar vivo, queridos. A maldade, a perversidade do homem. A criminalidade. Os riscos que eu corria. Isso nunca me desanimou de eu ir para a casa de Deus. E hoje é uma desculpa para estar na igreja. Hoje é uma desculpa disso, daquilo. Eu não tinha tempo ruim, não. Eu não tinha tempo ruim. Quem conhece a mim tanto quanto eu, quanto quem conviveu comigo, sabe o que eu estou falando. Saía da igreja, irmãos. Todo mundo montava nos seus carros e ia embora. Eu era a última a ir embora da igreja. Eu era o porteiro. E eu ia debaixo de chuva, às vezes não levava guarda-chuva. Chegava em casa todo molhado, de pé, enfrentando perigo, atolos em barro. Eu passei uma dificuldade muito grande. Então quem não andou comigo não tem o direito de optar na minha vida, no meu ministério. Não tem o direito de me caluniar, de falar mal de mim. Porque só eu sei. Eu sei o que eu passei na obra de Deus. Eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde Jesus me tirou. Então, esses caluniadores que falam mal do meu ministério, que falam mal de mim, que falam mal da minha família, que falam mal do meu ministério, da minha humilde congregação que é do Senhor, vai procurar uma trouxa de roupa para lavar. E vai criar vergonha na sua cara. E vai cuidar da sua vida. São 5 anos lutando com pessoas. Tem
Tem hora que a gente sai da graça. Mas eu louvo a Deus, porque foram aprendizados para mim. Foram aprendizado. Tudo eu levo como aprendizado. Então que Deus abençoe você nesta noite. Encerrando esta live, quero dizer para você que nosso trabalho da construção continua. E até mês de junho, se Deus quiser, a gente está com ele coberto, com algumas coisas já prontas, e nós já aqui dentro. E vamos trabalhando aos poucos aí no reboco até finalizarmos e deixar tudo pronto para a inauguração, se Deus quiser. Orem por nós, nos ajudem em oração e que Deus vos abençoe na sua eterna e infinita graça e misericórdia. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Você que me assistiu por essa live, você que me assistiu por essa transmissão ao vivo, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te fortaleça, que Deus te dê a graça e a impulsionabilidade dele para o teu ministério. Não desista, não pare por pessoas, continue e avance, prossiga. Jesus é maior e as portas do inferno não vão prevalecer. Continua firme marchando, vá para cima. Jesus, ele é contigo e vai continuar. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Uma ótima noite. E que Jesus nos dê um novo dia da manhã na sua presença. E que as misericórdias dele venham se renovar todos os dias nas nossas vidas. Deus abençoe. Esse que vos falou nesta noite, teu amigo, teu irmão em Cristo, pastor Luciano Rodrigues, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Manancial de Adoração do Campo de Ribeirão Preto. Deus abençoe a todos. Um forte abraço em nome de Jesus. Deus abençoe.